ele começou querendo investigar ameaças à Suprema Corte, depois atacou a Cruzoé. Eu saí em defesa da revista Cruzoé, por mais que eu não goste do antagonista, por mais que eu não goste do trabalho deles, sempre defenderei a liberdade dos jornalistas em atuar, a liberdade de imprensa, liberdade de expressão. E até então ali, ninguém era alvo do STF, ninguém era alvo desse inquérito, e tudo começou à medida em que nós começamos a atacar toda a operação da China no Brasil. Se você pegar a timeline, se você pegar a linha do tempo e começar a avaliar quando é que foi... O microfone tá baixo? O que tá acontecendo aí? O pessoal tá reclamando? Ah, tá. Quando é que começou toda essa barbaridade jurídica no Brasil, tendo como alvo as pessoas que estão apoiando o presidente Jair Messias Bolsonaro? Bem, nessa timeline simples que eu vou dar para vocês aqui, para que vocês possam cortar esse vídeo e depois divulgar para os seus amigos, parentes, colocar no Instagram, no Facebook, no Twitter, várias partes. Vale lembrar que o Terça Livre, com exclusividade, estávamos aqui eu, o jornalista Rafael Fontana, Fernando Melo, Max, Ítalo, nós divulgamos com exclusividade que o Pontes, né, tinha uma agenda marcada com a Huawei. Lembrando que o Pontes, né, o ministro Pontes, ele é ministro da Ciência e Tecnologia, porque a Huawei tinha como alvo a Secretaria de Radiodifusão e tudo aquilo que era ligado também à questão da tecnologia de telefonemas, etc. 5G no Brasil. Pontes viaja para a China, comemora, volta, fala da Huawei, fala do 5G, fala da China. Nós denunciamos aqui, nós denunciamos a reunião do Mourão com a Huawei, nós denunciamos a reunião do Guedes com a Huawei, e tudo isso foi o estopim para que o inquérito 4781 começasse a atacar os bolsonaristas. Lembrando que em janeiro do ano passado, Alexandre Frota viajou para a China e desde então ele forçou a sua saída para ir para o PSDB, onde o próprio governador de São Paulo, também do PSDB, estava em relações estreitas com a China, abrindo escritório na China. Tá? Então, eu sei que vai ficar meio nebuloso o que eu vou dizer aqui para vocês, mas a gente vai organizar isso depois com mais detalhes. Mas o resumo da ópera é: enquanto nós estávamos aqui denunciando o Partido Comunista Chinês, denunciando a Huawei, o embaixador da China, que estava fazendo todo um trabalho de desestabilização política no Chile e depois na Argentina, e foi por isso que o Macri perdeu na Argentina, ele que criou toda essa desestabilização no Chile, criou desestabilização na Argentina, veio para o Brasil para poder manter todos os contratos e todos os trabalhos feitos entre o Partido Comunista Chinês e os governos estaduais. Governo estadual da Bahia, governo estadual do Rio de Janeiro, governo estadual de São Paulo, governo estadual de Santa Catarina, governo estadual de Minas Gerais. Fora tantos outros governos estaduais que estavam ali com contratos com o Partido Comunista Chinês por meio da Huawei. E aí eles tentaram me calar, me jogaram ali na CPMI, achando que isso seria o máximo. Se eu me calaria, ficaria com medinho, daria um passo atrás. De repente, eu fico mais forte, consigo mais seguidores, consigo mais visualização, os nossos programas ficam com maior audiência. As denúncias que nós aqui fizemos começam a tomar... O povão começa a tomar conhecimento das denúncias que fizemos. E aí o inquérito inconstitucional começa a mirar os bolsonaristas. Tudo
depois que nós colocamos uma pedra no sapato entre os acordos de 5G da Huawei, acordos do Partido Comunista Chinês com o governo federal, porque eles primeiro conseguiram com êxito todo tipo de contrato que se possa imaginar com os governos estaduais. Estamos em guerra com o Partido Comunista Chinês. Uma potência nuclear, um partido que tem 90 milhões de membros. O verdadeiro gabinete do ódio satânico, 90 milhões de membros. Aí agora você entende por que o Datena falou rompi com o Bolsonaro. Porque ele, sem saber de tudo isso, colocou o dedo na ferida quando ele denunciou aquele cara que foi preso em São Paulo com fuzil. Trabalho escravo e todo um esquema de respiradores. Ele que é o responsável pela Câmara de Xangai. E a embaixada da China fala, não fala sobre isso. Fica quieto. E aí abafou. O cara foi preso pela Polícia Federal com fuzil dentro de casa. Ligado à Câmara de Xangai. E por que São Paulo? Porque a Câmara de Comércio Brasil-China está em São Paulo, onde o Dória está fazendo de tudo para forçar a barra e derrubar o presidente Bolsonaro. E para onde foi o seu Frota? Foi para o PSDB de onde? De São Paulo. E aí, o inquérito 4781 começa a mirar nos bolsonaristas. O que aconteceu com o Witzel? Os deputados vieram aqui, denunciaram o Witzel. E aí várias pessoas foram para a cadeia. A imprensa inteira não deu crédito ao Terça Livre. Todas as denúncias foram feitas aqui, nessa cadeira onde eu estou. Eu estava ali, onde está o Max. Aqui estava o deputado federal Márcio Labre. Aqui estava o deputado Daniel Silveira. E aí eles ficaram com o cu na mão, porque o Daniel Silveira foi para a China e abandonou o barco. E eles começaram a atacar. Aí o Daniel Silveira virou alvo. Do nada. Do nada o Daniel Silveira virou alvo. O Frota não. O Frota viajou, mas continua. Zambelli viajou, rompeu, alvo. Isso aí. Zambelli virou alvo. E todas as denúncias que nós fizemos aqui contra o Witzel foram averiguadas e aí começou prisão uma atrás da outra. O Moro tentou derrubar o presidente por interferências onde? Na Polícia Federal. E isso depois que a Polícia Federal prendeu esse cara que era da Câmara de Xangai. Coloca aí rapidinho que eu tô sem internet aqui, tô tentando colocar. Procura aí o cara que foi preso em São Paulo, Max. Uhum. Eu tô tentando aqui, mas eu tô sem internet aqui. A gente tentou um habeas corpus, foi negado o habeas corpus dele. Isso. E aí o Moro tentou derrubar o presidente Bolsonaro exatamente depois de tudo isso. Essa timeline toda depois a gente vai colocar em detalhes para vocês. Mas o que está acontecendo exatamente no Brasil agora é isso aqui. Aí depois teve a vitória de Taiwan. Aí foi a gota d'água. Esse mesmo embaixador que não queria de jeito nenhum que os deputados de direita parabenizassem Taiwan, mandou uma carta para o Rodrigo Maia, dizendo que não era. Ó, fala para os seus deputados aí para ninguém falar de Taiwan. Não mexam na... Como é que é a tese lá? Uma só China? Isso. Não mexam numa só China, desde que a gente cuida disso. A política de uma só China. A política de uma só China. Tá? Então é isso tudo que está acontecendo. E aí
A grande bengala deles era a OMS. O Trump vai lá e tira o dinheiro da OMS. O que aconteceu? Agora tá feio para todo mundo que usou a OMS para poder atacar o presidente Bolsonaro usando o coronavírus, o Covid-19. Todo mundo que usou isso aí agora não tem mais nenhuma tese científica. Lembra do Mandetta? Ciência. Aí agora tá caindo uma por uma de todas essas teses. E quem foi que falou aqui, desde o início, de todos os jornais que se possa ter na América Latina, quem foi que falou que isso era uma estratégia do Partido Comunista Chinês para controle comportamental? Terça livre. Rafael Fontana denunciava aqui. Isso. Fernando denunciava. Eu denunciava, você denunciava. A gente mostrava como que tudo isso era uma farsa. Que o vírus esse vírus é novo, que tem as comorbidades ali e tal, etc. Nós investigamos, nós entrevistamos o Terra foi lá, comprou a briga, falou isso mesmo, eu tratei do H1N1, etc, etc. E aí, foi exatamente nesse momento que o inquérito 4781 começou, né, a bater nos bolsonaristas, lá atrás, quando a gente começou a colocar pedra no sapato da Huawei. E aí eu digo mais. Quem dentro do governo virou alvo do Yang Wanming, que é o embaixador da China, que estava no Chile, que foi para a Argentina e veio para o Brasil. Quem virou alvo? Abraham Weintraub. Ele pediu a cabeça do Abraham Weintraub. Ele pediu a cabeça do Abraham Weintraub. E aí o STF foi atrás de quem? Voilá. Weintraub. Eu coloquei tudo isso no Twitter, de madrugada. Quem pediu a cabeça de Abraham? Yang Wanming. Quem pediu a cabeça de Ernesto Araújo? Yang Wanming. Quem se encontrou com o general Mourão? Yang Wanming. Gazeta do Povo foi alvo, na CPMI, um artigo do Leonardo Coutinho, na Gazeta do Povo, mostrando quem é Yang Wanming e o Partido Comunista Chinês. Mostrou o passado dele lá no Chile, Argentina. Exatamente. Aí a Embaixada da China me bloqueou no Twitter, o Yang Wanming me bloqueou no Twitter, e aí eu digo pra vocês, entrou. A piroca entrou no cu deles. Porque quando eles me bloqueiam, eles falam, ó, não podemos mais deixar esse cara continuar falando aqui, esse cara não pode falar no nosso perfil. Quem tem cu, tem medo. Eles, isso aqui é território chinês, compraram os governadores, compraram vários prefeitos, com a Huawei, que é uma empresa privada com muitas aspas. Nós denunciamos tudo da Huawei aqui. E aí a gente conseguiu, graças a voluntários, que legendassem o vídeo do Joshua Phillip da Epoch Times. Procura ali o livrinho da Epoch Times, pessoal, ali atrás de tu ali. A gente conseguiu, com voluntários, legendar o vídeo do Joshua Phillip, para mim o maior jornalista investigativo do mundo. Não. Esse é do Joshua, é da Epoch Times, esse sobre o Partido Comunista Chinês. Tá por aqui. Aqui atrás, Max. Aqui, ó, é um cinzazinho. E aí a gente publicou primeiro a tradução automática lá do Conservative Core. Não estava tão boa, né? Porque é automático. Depois a gente conseguiu outra. Colocamos a entrevista. E adivinha, quem foi entrevistado pelo Joshua Phillip e caguetou todo o esquema do Partido Comunista Chinês, o PDT e o Ciro Gomes, etc., em Nova York? O Genjo Vudo. Eu dei entrevista na Epoch Times, em inglês, o mundo inteiro assistiu a entrevista da Epoch Times. E vejam que foi só depois de tudo isso é que o Yang Wanming veio para o Brasil. Eles estão desesperados, querendo derrubar o Bolsonaro a todo custo, porque sem isso
sem agir dessa maneira, eles não vão conseguir derrubar o presidente Bolsonaro. E o STF, o Alexandre de Moraes, que só deixou de ser filiado ao PSB, né, por questões burocráticas, juiz não pode estar afiliado a partido. Aí o Frota foi para o PSDB, o Dória atacou, o Dória me liga pro Guedes, fala, sai desse barco, foge daí. Existe um complô hoje. E vejam que são só conjecturas. Eu estou tentando ligar os pontos. Mas vejam que isso não está sendo operado pelo PT. Não está sendo operado pelo PT. O PT está quieto na dele ali, ó. Só assistindo. Camarote. O que está em jogo agora é PSDB, é FHC e o Partido Comunista Chinês junto com o PDT. O Gomes que tá dando a cara. O Lula vai fazer live, tem 3 pessoas. Aí o Ciro Gomes vai lá, não, agora eu vou começar a falar aqui, vou começar a dar orientação, blá, 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 que tem que ser assim, blá, blá, blá. O irmão do Ciro Gomes joga trator pra cima da galera, não acontece nada. Você cria hashtag, a Polícia Federal vai na tua casa, coloca uma arma apontada na cabeça da tua esposa grávida. Então, assim, pode jogar trator pra cima da galera. O que não pode é criar hashtag. Aí isso aí é crime de segurança nacional. Eu quero saber se esses generais vão continuar com essa cabeça oca de que não existe mais comunismo. Não existe mais Partido Comunista. Eles guardam o nome